Agências do INSS de Salvador e mais 5 cidades baianas voltam a fazer perícias. Mas uma das regras é que os beneficiários aguardem o atendimento do lado de fora. Para o perito está tudo perfeito, ele está com distanciamento lá dentro, toda a proteção para o perito, mas a gente tem que aguardar do lado de fora, risco de assalto, chuva. Mais 5 praias de Salvador voltaram a receber banhistas nesta terça-feira. Incêndio que atinge área de vegetação no oeste da Bahia há uma semana destrói o equivalente a 1.000 campos de futebol. A Bahia registrou mais de 54 mil focos de incêndio este ano, segundo o INPE. Desses, quase 34 mil foram em vegetação de cerrado, típico aqui do oeste baiano. E a Secretaria Estadual da Saúde confirma: não há mais nenhuma cidade na Bahia sem casos de Covid-19. Novo Horizonte, a única cidade livre da doença até ontem, agora tem 2 casos confirmados. Esses e outros destaques desta terça-feira, 22 de setembro. Você confere agora aqui no BATV. Olá, boa noite. Depois de mais de uma semana de agências do INSS abertas e de impasse entre o governo e médicos peritos, Salvador começou hoje a retomada das perícias. O atendimento ocorreu em 4 das 5 agências que estão funcionando na capital. No interior, além de Barreiras, que já ofereceu serviço ontem, outras 4 cidades retomaram hoje as perícias médicas. Segurados esperaram o atendimento do lado de fora da agência. A enfermeira Zilmara aguardava a perícia desde março. O atendimento não pode ser filmado, mas a enfermeira gravou um vídeo contando como foi a perícia. O perito está com acrílico de vidro, está com touca, com máscara, com acrílico de proteção. Para o perito está tudo perfeito, ele está com distanciamento lá dentro, toda a proteção para o perito, mas a gente tem que aguardar do lado de fora, risco de assalto, chuva. Na agência das Mercês, 2 peritos realizaram hoje 24 perícias nos 2 turnos. Na agência do Comércio, nenhuma perícia foi realizada pela manhã. Na agência do Bonfim, 4 peritos fizeram 48 atendimentos. Na agência de Itapuã, os peritos realizaram atendimentos, mas o INSS não divulgou quantas perícias foram feitas. De acordo com o INSS, o atendimento é de 7 da manhã a 1 da tarde, mas cada agência tem autonomia para decidir se realiza ou não perícia no período da tarde. Aqui em Brotas, dos 15 peritos, 12 trabalharam hoje. 7 pela manhã, 5 à tarde. Otávio segura a Natália e fica de olho em Thalita, enquanto a mãe das gêmeas de quase 1 mês de vida está fazendo a tão esperada perícia médica para começar a receber o salário maternidade. As despesas ficaram mais pesadas por conta de ter só o meu salário agora para poder sustentar. Então, nós já temos um filho mais velho, de 5 anos. Esse período foi muito sofrido para poder a gente manter nossas contas em dia, né? Depois de uma espera de 20 minutos, a mamãe Isabela deixa a agência aliviada. Eu fiquei desde antes do 3º mês de gestação, sem rendimento, sem conseguir resolver as questões de trabalho, nem com o INSS, nessa expectativa de resolver e de não saber quando seria. Agora é um alívio esperar a decisão, né? No interior do estado, as perícias também foram retomadas parcialmente. Em Barreiras, um médico perito voltou a atender ontem. Outro está negociando um possível retorno às atividades. E mais 2 peritos, que são do grupo de risco, estão afastados. A gente vai abrir aí Xique-Xique, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa e Botirama. A partir de amanhã já devemos ter perícia médica em todas essas unidades. Com isso, a gente vai poder atender cada um nos seus municípios sem a necessidade do usuário estar viajando. Em Ilhéus, a volta da perícia médica provocou fila. Apenas um médico perito realizou 15 atendimentos. De acordo com o INSS, peritos realizaram um atendimento também nas agências de Teixeira de Freitas, Ipiaú e Itamaraju. Dias d'Ávila, Juazeiro e Feira de Santana continuam sem realizar perícia. Em Salvador, quem tem dificuldade de locomoção, como a professora Iara, conseguiu ter acesso à agência com um acompanhante. Seu Salvador esperou a esposa do lado de fora da agência, cheio de esperança.
A gente está esperando, né? Porque a gente precisa desse dinheiro aí para remédio, consulta, para tudo, né? Porque sou eu na correria, mas vai dar tudo certo. E mais 5 praias de Salvador foram liberadas e voltaram a receber banhistas a partir de hoje. Mas antes mesmo da liberação, já teve aglomeração em uma delas. Uma das praias liberadas a partir de hoje foi a de Amaralina. O movimento durante o dia foi tranquilo por lá, bem diferente do registrado ontem. Mesmo sem ainda poder receber banhistas, teve aglomeração na areia e no calçadão. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar disseram que vão intensificar as fiscalizações para evitar que as cenas se repitam. A gente vai estar aqui presente de forma preventiva para que não aconteçam aquelas cenas que a gente viu ontem. Na próxima segunda-feira também aqui estaremos. Exatamente. Então, o que nós queremos aqui, sabe? Já prevenir essa situação, já evitar dizer, olha, não venha aglomerar na segunda-feira, porque nós já vamos estar presentes em relação a isso. Também foi liberada hoje a praia de São Tomé de Paripe, no subúrbio, que teve movimento tranquilo. Pouca gente também na Praia da Ribeira, na Cidade Baixa. Além delas, foram reabertas ainda as praias de Tubarão e Itapuã. Nessas 5 liberadas hoje, a circulação na areia e o banho de mar só são permitidos de terça a sexta, porque tradicionalmente costumam reunir muita gente às segundas-feiras. Ontem, depois de 6 meses, as outras praias da cidade foram autorizadas a reabrir de segunda a sexta. Só não entram nesta lista as praias do Porto da Barra, Buracão e a da Paciência, que ainda continuam interditadas por tempo indeterminado. Aos sábados, domingos e feriados, todas as praias da cidade ficam fechadas. Nos dias de praias liberadas, o horário para circulação é livre e não tem limite de pessoas. Mas os frequentadores precisam manter distanciamento mínimo de 1,5 metro e usar máscara quando não estiverem na água. Ficam proibidos o comércio de ambulantes e atividades que gerem aglomerações, além do uso de cadeiras, sombreiros, caixas térmicas e equipamentos sonoros. E neste período de pandemia, muitas famílias de Salvador têm optado por se isolar em casas alugadas. O local mais procurado é o litoral norte, que viu a economia local dar uma boa movimentada justamente num período que normalmente é considerado de baixa estação. Uma casa bem ampla e confortável, com espaço suficiente para os 2 filhos e os 4 sobrinhos. Enquanto os meninos se divertem no turno oposto às aulas online, o Leonardo vai ao escritório. Pois é, em home office, o empresário trabalha bem perto da família e se mantém em isolamento. Alugou essa casa até o fim do ano. Quando tivemos a notícia que não teríamos mais aula presencial até dezembro, nós preferimos sair, porque aqui ele tem todo o ambiente de lazer, piscina, quadra. Então ele tem aula de manhã e à tarde eles podem fazer atividades extracurriculares aí de ginástica, de vôlei, fizeram tie-dye, de camiseta. Então tem uma série de atividades extras que eles podem estar tendo uma vida mais normal aqui do que em Salvador. Por causa de escolhas como a de Leonardo, o mercado de aluguéis por temporada está aquecido aqui em Baçaí e em outras localidades do litoral norte. Nesta época do ano de baixa estação, que vai de abril até setembro, os proprietários desses imóveis têm muita dificuldade para alugá-los. E quando isso ocorre, geralmente é nos fins de semana. Mas este ano está tudo diferente. Só este corretor de imóveis, especialista em aluguéis por temporada, conseguiu alugar 40 casas na região. Se antes uma diária numa residência como esta saía por R$1.000, hoje o aluguel por um mês inteiro fica por R$8.000, ou seja, o valor de 8 diárias. O Covid fez com que muitas famílias, muita gente procurasse, talvez, sair dos centros urbanos e procurar lugares mais isolados, mais tranquilos, mais seguros inclusive, né, para o contágio, como é aqui o litoral norte da Bahia. Não estão sendo estadias de curta temporada, tipo um final de semana, como acontece nos feriados, sino estadias a partir de 15, 30 dias. Né? O pessoal está vindo aqui não em caráter de turismo, sino para optar por uma segunda residência mais confortável. Mais gente morando, mais compras são feitas no comércio, principalmente nos mercados.
Esses novos moradores salvaram o ano desta comerciante. Antes era muita casa de veraneio, passava fim de semana, feriado. Agora vem para ficar, vem para morar mesmo. Porque antes vinha às vezes tomar só um café da manhã, um lanche, agora não. Compra mais, é mais venda de coisas básicas mesmo. Então teve uma melhora significativa disso. Em Guarajuba, a procura por casas para aluguéis mensais dobrou em comparação com o mesmo período de baixa estação do ano passado. Para a Thaisa, alugar uma casa no litoral norte foi a solução para manter a família unida, isolada e proporcionar ao filho mais espaço para brincar. A experiência foi tão boa que ela pretende voltar. No dia 30 de maio, a gente resolveu ir para passar pelo menos 15 dias, para parecer um pouco. E aí, desses 15 dias, a gente adiou para um mês, de um mês a gente adiou para 2 meses. Só que aí a gente precisou voltar. Minha mãe precisava fazer uns exames e a gente também dá conta um pouco das coisas de casa. E aí estamos aqui, mas pensando em voltar novamente. Saiu hoje o resultado do laudo feito pela Embasa na água que é consumida na localidade Lagoa do Boi, na zona rural do município de Araci. O documento atesta que a água é segura para consumo. O estudo foi feito pela própria empresa depois que um bebê de 1 ano e 8 meses morreu e outras 30 pessoas foram internadas com sintomas de intoxicação, como dores abdominais, diarreia e vômitos. A suspeita da prefeitura de Araci era de que a água estivesse contaminada. Exames feitos nos pacientes mostraram que 9 deles foram diagnosticados com rotavírus. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã, no segundo dia da primavera. A estação começou hoje às 10h30 da manhã e vai até o dia 21 de dezembro e chega trazendo chuvas acima da média em partes aqui do oeste do estado, passando pelo sudoeste e chegando até o sul. E deve aumentando aí o volume ao longo das semanas. Amanhã tem previsão de chuva rápida em todo o litoral sul e também em parte do recôncavo. Chuva rápida amanhã, por exemplo, em Teixeira de Freitas, onde a máxima chega a 28 graus. Em Juazeiro também chove, faz calor máxima de 34 graus. E para a Barra, que tanto precisa de chuva para ajudar no combate aos incêndios, não tem previsão de chuva amanhã. Pelo contrário, tempo seco e calor, com máxima na casa dos 36 graus. Em Salvador, o céu fica com nuvens carregadas pela manhã, chove rápido e depois o sol brilha forte. Amanhã mínima de 24, máxima de 29 graus. Todas as cidades baianas já têm casos confirmados de Covid-19. A gente fala disso depois do intervalo. E tem ainda as novidades sobre as vacinas contra a doença que estão sendo testadas aqui na Bahia. Hora de ver como é que está o trânsito na capital. Olha só como é que está a subida aqui para o bairro do Cabula e acesso para a BR-324. A gente percebe algumas viaturas nesse trecho aqui. Alguma coisa aconteceu, o trânsito muito travado. O BATV volta já. O BATV está de volta para todo o estado, agora com os dados atualizados da Covid-19 aqui na Bahia. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.809 novos casos, total 297.805. Nas últimas 24 horas também foram registradas 46 mortes, total 6.359. No momento são 282.229 recuperados, ativos 6.359. Falando das médias móveis, a média móvel de casos continua em estabilidade, menos 3%, mas a média móvel de mortes está em alta, mais 18%. Leitos de UTI na Bahia são 1.042, taxa de ocupação de 48%, e em Salvador são 553, taxa de ocupação de 42%. E depois de mais de 6 meses, já não há mais nenhuma cidade baiana sem casos confirmados da Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou hoje 2 casos da doença em Novo Horizonte, única cidade que até então não tinha casos da doença. Depois de 200 dias do começo da pandemia no estado, a Covid-19 chegou a todos os 417 municípios baianos. No centro da Chapada Diamantina, Novo Horizonte era a única cidade livre da doença até ontem. Agora tem 2 casos confirmados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas são da mesma família e foram infectadas fora do estado. 2 pessoas de uma família de 4 pessoas que vieram de São Paulo. Eles estão em isolamento há mais de 23 dias. Já eram moradores daqui, porém moraram um tempo em São Paulo e regressaram para Novo Horizonte.
As pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus moram num povoado que fica a 25 quilômetros do centro da cidade. Apesar da distância, os moradores intensificaram os cuidados. Tá todo mundo usando máscara, todo mundo assim usando álcool gel, a gente evita a aglomeração. Então cada um está fazendo a sua parte. Porque se a gente já se prevenia antes, agora a gente está se prevenindo mais ainda. Para esse especialista do portal GeoCovid, Novo Horizonte está entre as poucas cidades brasileiras que conseguiram segurar por um longo tempo a chegada de casos. O desafio agora é evitar a transmissão local da doença. Eles estão ainda no estágio de transmissão importada, né? Ou seja, não foi uma pessoa que se contaminou dentro da própria cidade, a pessoa se contaminou em outro local e trouxe para dentro da cidade, e a cidade ainda tem chances de tentar prevenir que haja contaminação, né, local, né? Que uma pessoa dessas pessoas contamine outras pessoas do município. Em pouco mais de 6 meses de pandemia, os casos de Covid-19 se espalharam rapidamente por todo o estado. O primeiro foi no dia 6 de março aqui em Feira de Santana. Um mês depois, mais de 50 municípios já tinham casos registrados. Em maio, esse número mais que triplicou e não parou de subir, até atingir agora 100% dos municípios baianos. Era esperado, sim, que acontecesse nos 417 municípios. Estamos numa pandemia, temos uma circulação grande de pessoas. Precisamos lembrar que no momento que houve o fechamento do comércio, muitas pessoas ficaram desempregadas e elas precisaram retornar para o seu interior. Outras pessoas que foram diagnosticadas, elas precisaram fazer isolamento, e o isolamento não foi feito aqui na capital. Muitos se deslocaram para o interior, para a zona rural, para ficar com suas famílias. No momento em que algumas pessoas trabalhavam em outros estados e perderam o emprego, eles precisaram retornar, e com isso a gente aumenta a transmissão, a gente aumenta o fluxo. Com as 417 cidades do estado com registros da doença, especialistas e autoridades alertam para a necessidade de manutenção dos cuidados de prevenção. Continuar utilizando máscaras, continuar prevenindo, obviamente, circulação muito intensa de pessoas entre os municípios, evitar aglomerações e todas essas condições que podem voltar a ter algum tipo de rebote e um novo crescimento de casos aqui no estado da Bahia. Estamos fazendo dever de casa, mas ainda não podemos relaxar de jeito nenhum. Os testes clínicos da vacina alemã contra a Covid-19, que estavam sendo administrados no Hospital Santo Antônio aqui em Salvador, eles já foram finalizados. 1.000 voluntários participaram do teste na capital. E mais uma vacina contra a doença será testada na Bahia, dessa vez desenvolvida em parceria entre Estados Unidos e Bélgica. A quarta vacina que vai ser testada na Bahia vem sendo desenvolvida pelo conglomerado de empresas Johnson & Johnson, numa parceria entre Estados Unidos e Bélgica, e já está na terceira e última fase de testes, quando ela é aplicada em larga escala em humanos. Em todo o mundo, 60 mil pessoas devem participar do estudo como voluntários. No Brasil, 7 estados participarão da pesquisa. O número de pessoas que devem participar dos testes aqui na Bahia só deve ser definido na primeira semana de outubro, quando serão divulgados os protocolos de recrutamento dos voluntários. Em Salvador, a vacina vai ser aplicada no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal da Bahia. O estudo aqui vai ser coordenado pelo médico Rafael Brits. Nós teremos um centro, pelo menos aqui em Salvador, no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, e que deverá estar recrutando pacientes assim que receber a autorização da companhia para tanto. Haverá uma divulgação detalhada e ampla para toda a sociedade assim que esses dados estiverem disponíveis e autorizados pela patrocinadora. Além desta vacina, a Bahia assinou protocolos para testar outras 3 vacinas. A russa Sputnik V está prevista para chegar em novembro e cerca de 500 voluntários baianos devem receber a vacina. Se conseguir todas as autorizações e for aprovada pela Anvisa, o imunizante pode ser comercializado no país através da Bahia. A previsão é de que 50 milhões de doses sejam destinadas ao Brasil. A vacina criada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, vem sendo aplicada em Salvador, no Hospital São Rafael. A meta é testar em 2.500 voluntários. Até o momento, quase 1.300 baianos já receberam a primeira dose e 665 a segunda dose. Nas obras sociais Irmanduce, a aplicação da vacina BNT 162B2 de tecnologia alemã
foi encerrada esta semana. 1.000 voluntários receberam uma dose única. Nenhum deles apresentou reação adversa grave. E agora eles vão ser acompanhados para garantir a eficácia ou não da proteção contra o novo coronavírus. Depois do intervalo, a gente fala sobre o incêndio que está consumindo uma área de vegetação há uma semana no oeste do estado. E a polêmica da liberação do público nos estádios para jogos do Brasileirão pelo Ministério da Saúde. Aqui na Bahia, o governo do estado e a Prefeitura de Salvador já disseram que não vão liberar. Os detalhes em exatamente um minuto. Representantes dos trabalhadores dos Correios estão reunidos nesse momento na região do comércio em Salvador para decidir se terminam ou não a greve. O repórter Eduardo Oliveira está acompanhando a Assembleia e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Eduardo. Já saiu uma decisão? Para com nós que estamos boa noite, Sodac, boa noite a todos. Uma decisão formal ainda não saiu, a votação ainda não aconteceu, mas a tendência é que os trabalhadores voltem ao trabalho já amanhã. Estão votando neste momento exatamente em relação a isso. Os discursos e debates giram em torno da volta do trabalho amanhã. Lembrando, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, determinou a volta ao trabalho, um reajuste de 2,6%, porém os funcionários dizem que as perdas salariais acumuladas chegam a mais de 40%. Os funcionários estão em greve desde o dia 17 de agosto. Nesse momento, estão agora votando justamente se retorna ou não ao trabalho amanhã. A tendência é que haja o retorno. Jornal da Manhã, amanhã, todas as informações sobre essa Assembleia. Sodac. Tá certo, então. Obrigado, Eduardo. Equipes dos bombeiros de Salvador e de Barreiras, além de brigadistas voluntários, eles continuam trabalhando para conter o fogo que atinge parte da vegetação da cidade de Barra, no oeste do estado. Com a ajuda de 2 aeronaves, hoje eles combateram um novo foco, evitando que o incêndio chegasse ao Rio São Francisco. As chamas que podem ter sido provocadas pela ação humana já destruíram uma área equivalente a mais de 1.000 campos de futebol. Desde domingo, 2 aeronaves que saíram de Salvador sobrevoam a área queimada na tentativa de resfriar a vegetação e apagar os focos, cada uma com capacidade de 2.000 litros de água. É um esforço conjunto. Por terra, equipes do Grupamento Aéreo de Salvador e bombeiros de Barreiras se revezam para tentar conter o fogo. Há uma semana, um incêndio devasta a vegetação nativa da cidade de Barra. 3 povoados da zona rural já foram atingidos pelo fogo. Bombeiros estimam em mais de 1.000 hectares destruídos. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a suspeita é de que a área tenha sido queimada de forma irregular para a produção agrícola. O tempo seco e os ventos fortes ajudaram a espalhar as chamas. A Bahia registrou mais de 54.000 focos de incêndio este ano, segundo o INPE. Desses, quase 34.000 foram em vegetação de cerrado, típico aqui do oeste baiano. E os meses de setembro e outubro são os mais preocupantes. Por isso, o monitoramento da situação ambiental é feito diariamente dessa sala aqui em Salvador, para definir ações de planejamento e prevenir queimadas. Altas temperaturas, baixíssima umidade, com praticamente nada de chuva, nesse período não chove absolutamente nada, né? E ainda práticas agrícolas um pouco anacrônicas, antigas, que usam métodos de queimada para preparar o solo para a chuva que chegará a partir do final do ano. Tá? Então, isso termina fazendo com que esses fatores juntos, a ação do homem, com a alteração do ambiente e as condições climáticas estabelecidas, com ventos fortes, inclusive, que espalham essas fagulhas eventuais que foram criadas, isso faz com que se propague incêndio nessas regiões. Na semana passada, um incêndio de grandes proporções destruiu o depósito de uma fábrica de algodão em Luiz Eduardo Magalhães, também no oeste baiano. Ainda não se sabe como o incêndio começou. Foram quase 12 horas de um trabalho intenso dos bombeiros para apagar as chamas, que consumiram mais de 150 toneladas de algodão. A preocupação com os focos de incêndio no oeste baiano é tão grande que a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia mantém uma força-tarefa com produtores da região e órgãos ambientais. Descobrindo, antecipando esses focos de calor, sempre com inteligência, buscando realmente reverter essa situação. Em muitas fazendas, brigadas de incêndio mobilizadas. Nesta, que já perdeu lavouras de milho em outras queimadas, 25 brigadistas atuam já no primeiro sinal de fogo, antes mesmo da chegada dos bombeiros. Depois da criação da brigada, nós não tivemos mais perda de lavoura por conta de incêndio. Essa mão de obra do bombeiro
é pequena para atender a quantidade de demanda da região. Então, os agricultores resolveram fazer essa união para poder minimizar esses danos ambientais e econômicos, situações que a gente vem enfrentando ao longo de todos os anos aqui. Futebol. O governo do estado e a prefeitura de Salvador não vão liberar a presença de público nos estádios para jogos do Campeonato Brasileiro. A decisão veio depois que o Ministério da Saúde aprovou o estudo da CBF para a volta de 30% do público no Brasileirão. O repórter Tiago Reis tem mais informações para a gente. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sodak. Boa noite a todos. Apesar da liberação do Ministério da Saúde, o governo federal deixou claro que a liberação é importante para o governo do estado e também para os prefeitos. Em nota, o governo do estado da Bahia disse que existe um decreto que proíbe eventos esportivos com mais de 100 pessoas e que, portanto, a previsão de liberação não existe. Esse decreto vale até o dia 27 de setembro e pode ser prorrogado. Nas redes sociais, o prefeito ACM Neto disse que é preciso esperar mais para se tomar uma decisão segura. Segundo ele, a prefeitura tem analisado tudo de uma forma muito cautelosa para que se tenha aí a reabertura das atividades e com o futebol não pode ser diferente. A CBF não quis se pronunciar e disse que vai conversar com todos os clubes para chegar a uma decisão segura. Sodak. Obrigado, Tiago. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse o nosso site G1 Bahia. Outras notícias no Jornal da Manhã, 6 da manhã, com Ricardo Ismael. Para você, uma boa noite, continue se cuidando. Até amanhã.